Então, vamos colocando no contexto da pandemia, né, como compreender tudo o que aconteceu conosco em termos de informação, em termos de acesso a dados que foram importantes para a tomada de decisão em todas as esferas, seja governo federal, governo estadual, governos municipais, dentro dos hospitais, e para que a própria sociedade conseguisse entender, estar consciente do que é uma pandemia, né? Do que é, como evolui e como isso reflete no comportamento da própria população. Então, nós tivemos acesso a uma infinidade de painéis de informações muito ricas sendo geradas a todo momento, distribuídas dos mais diferentes órgãos oficiais, não oficiais, imprensa, universidades e instituições de pesquisa nos dando o respaldo sobre a confiabilidade daqueles dados que circulavam pela rede e de acesso para todos nós. Então, como compreender isso? Talvez a gente precise olhar um pouco por trás desses números, né? Por trás desses números, a gente tem um conhecimento riquíssimo que vem sendo gerado há muito tempo nas mais diversas áreas. Então, é claro que no centro de tudo está o paciente, aquele que foi acometido pela doença. Então, se a gente está na linha de frente dos hospitais, é ele o centro de toda essa, de todo o nosso interesse. Mas, ao redor disso, para poder explicar como a doença se dá, para poder explicar todo o fenômeno de uma pandemia, a gente vai precisar olhar para muito mais informações. Então, que informações são essas? Primeiro, claro, são os dados de saúde, né? São as bases de pacientes, onde a gente tem informações sobre sintomas, doenças, os tratamentos feitos, os exames, que nem sempre ocorrem exatamente no mesmo momento em que o paciente é internado. Muitas vezes a gente tem essa informação 2, 3 semanas depois, mas isso de alguma forma precisa estar reunido ao final, quando a gente tem o desfecho de um caso, para que a gente possa avaliar o que realmente aconteceu. Associado a isso, é claro, isso não se dá de forma isolada, o paciente está internado em algum tipo de instituição de saúde, e essas unidades hospitalares, elas vão ter ou não à sua disposição equipamentos de proteção individual, elas têm equipes de saúde que se revezam, que precisam não só atender os pacientes, como documentar toda essa informação sobre os casos que ali foram atendidos. E, ao mesmo tempo, é claro, a gente tem todo um contexto onde isso se dá, do qual a gente precisa estar ciente, ou seja, qual é a característica da população sendo atendida, qual é a sua origem, de onde ela vem, onde, eventualmente, quais os contatos que ela teve, para que a gente possa tentar explicar, de alguma forma, como se deu aquele contágio. E a gente sabe que isso em pandemias é uma informação essencial. E, da mesma forma, como é que vem sendo o comportamento da população em relação ao atender ou não aquilo que vem sendo indicado pelas políticas públicas de distanciamento social, quarentena. Mas, ainda, talvez tão importante quanto isso, é a gente poder saber, né, quem é essa nossa ameaça, né, quem é esse patógeno, né, quais são as cepas de vírus que nos atingem, né, se houve uma mudança desde o início da pandemia lá na China até agora, o vírus que nós temos no Brasil. Né? E, para isso, é claro, é importante que todos os estudos anteriores sobre esses mesmos, sobre o coronavírus, em outras eventualidades, em outros surtos, e, além de tudo, como é que esse tipo de vírus tem, na sua estrutura molecular, através dos estudos de genômica, né, como é que ele pode ser combatido, por que tipo de medicamentos, né, como é que se comporta, se essa camada de gordura pode ser atacada de alguma forma. Tudo isso vem de estudos que são complementares e de dados que precisam, de alguma forma, ser vistos como um todo. Por isso, acho que é importante a gente voltar a falar do que nos motivou a incluir o Engelbart aqui como homenagem, né? Porque
ele já falava disso, ele falava de tempos complicados, de uma complexidade sempre crescente nos problemas que a ciência vem tratar. Então, como a gente agiliza a ciência em tempos tão críticos? Acho que todos nós estamos aqui ansiosos por uma vacina, né? Todos nós que vemos acompanhando os diferentes centros de pesquisa que estão trabalhando nisso, e como se faz ciência hoje, né? Como é preciso fazer ciência hoje. Então, aqui são alguns pontos, claro, que a gente chama atenção para aquilo que a gente vem trabalhando. É preciso facilitar a busca por trabalhos similares, ou seja, toda essa complementariedade dessas áreas do conhecimento que a gente acabou de falar, né, e pelas críticas que são feitas aos avanços ou às descobertas de um ou outro pesquisador, quais são os dados que eles utilizaram e que eles geraram, e para isso, pelo volume de informações geradas a cada momento, a gente precisa de mecanismos de apoio computacional. E certamente todos têm ouvido falar de Big Data, grandes volumes de dados, o suporte fundamental da inteligência artificial para que a gente possa processar esse dado na escala em que ele se apresenta. Só que, para fazer isso, né, nós humanos somos seres muito especiais para poder interpretar tudo isso, mas nós somos fantásticos em termos de conseguir distinguir uma informação da outra, em termos das nossas habilidades cognitivas. Para um computador, isso ainda é um desafio. Então, como tratar essa informação com menos ambiguidade? Como saber se o que a gente está chamando de isolamento aqui no Brasil, qual é o equivalente de isolamento lá na Itália, o equivalente de isolamento na Espanha, como eles conceituam isso e como isso pode ser materializado em termos dos dados que foram levantados do comportamento da população. Então, para isso tudo, para os dados que a gente tem disponíveis, a gente precisa de descritores, a gente precisa entender melhor que dado é esse, como é que ele foi coletado, o trabalho que foi gerado, a publicação que foi gerada, onde todo o contexto vem sendo descrito, por quem foi feito, essa instituição é uma instituição confiável, é um trabalho já maduro o suficiente que possa ser validado. Então, a gente precisa de tudo isso, principalmente complementando essas descrições, complementando esse dado, a gente tem conhecimentos prévios sobre o domínio, a gente sabe do que proteínas do que são feitas, a gente sabe como os fármacos se relacionam com determinado tipo de doença, tal tipo de doença, que tipo de sintoma tem. Isso é o que a gente trabalha em termos de representação do conhecimento na forma de ontologias e que nós vamos falar do seu uso aqui no nosso trabalho. Então, uma segunda questão, né, além de tentar chegar nessas informações, é que na ciência a gente parte de onde o outro parou. Então, a questão da reprodutibilidade do que foi descoberto é extremamente importante. Para isso, os dados têm que ser disponibilizados de maneira que outro cientista, outro grupo de pesquisa possa usar, possa refazer, possa validar e até contestar. A gente viu a importância que teve essa discussão para que a gente possa avaliar qual o melhor tratamento no momento de uma pandemia. E um terceiro aspecto, né, eu acho que é importante a gente salientar isso, que a gente tem muita informação, mas como que a gente permite que a gente possa juntar as conclusões de vários trabalhos, a gente possa interoperar, cruzar dados de várias fontes. Então, esse é o aspecto principal do nosso trabalho, o projeto que nós vamos mostrar aqui para vocês, é basicamente tratando desse aspecto fundamental que o nosso grupo de pesquisa vem trabalhando há alguns anos, que é a interoperabilidade de dados. Então, resumindo um pouco do que nós falamos até o momento, né, a gente sabe que para acelerar a ciência, a gente precisa de dados abertos, bem descritos, para permitir que não só nós humanos possamos ter acesso a esse tipo de informação, mas hoje, principalmente, para que a gente possa ter o auxílio de programas, agentes computacionais,
que possam utilizar todo o potencial da inteligência artificial e de outras técnicas, ontologias para representação do conhecimento prévio e permitir o cruzamento entre as diversas fontes. Esse é o foco do nosso trabalho nesse momento. Então, agora começando a falar já de toda as iniciativas que estão em andamento, não só aqui no Brasil, mas mundo afora, né? A gente vai apresentar um projeto relacionado à Covid-19 que procura interoperar dados, ou seja, procura criar essa rede de informações, de dados estruturados, não estruturados, dados em banco de dados ou dados em publicações, modelos que representem o conhecimento prévio desses dados, sobre essas diferentes áreas, até o dado agregado na forma de painéis, gráficos, os famosos dashboards que nos dão uma visão mais ampla, e aí sim, já trabalhada, analítica, por sobre essa rede de dados básicos. Então, a gente vai falar um pouco sobre como ciência de dados, mineração, tudo isso, no fundo, a gente está a serviço desse ambiente de exploração de dados, criando uma infraestrutura que permita com que todos esses dados sejam utilizados de forma mais ágil e fácil, né, conjuntamente. Esse projeto se chama Virus Outbreak Data Network, VODAN, né, é um projeto internacional que foi construído, na verdade, sob iniciativas que já estavam em andamento, algumas delas aqui listadas, VODAN, o Research Data Alliance, que já há mais de 10 anos vinha se preocupando em como fazer dos dados de pesquisa uma realidade compartilhada, ou seja, o projeto GoFair, que está aí na mesma linha, tá, dizendo que todo dado precisa estar, né, de alguma forma disponível, claro, nem todo dado pode estar aberto, e claro, o dado clínico de um paciente precisa ser desidentificado, né, a gente não pode identificar um paciente da mesma forma que, por exemplo, o IBGE não pode identificar um indivíduo dentro da população brasileira, mas a gente precisa ter à mão o dado ainda num nível de detalhe grande para que ele possa, de fato, ser trabalhado e explorado. A gente não pode só estar com o dado agregado, estar com o dado trabalhado, porque fica mais difícil a gente fazer e entender as causas e consequências de cada ação, de cada aspecto econômico, social envolvido. Então, a ideia é que o VODAN nasce da integração de diversas dessas iniciativas, né, na rede, na nuvem europeia, lá do IOSC, na iniciativa da CODATA, e vem gerar uma comunidade, por isso Data Together, que pretende, né, então, discutir de que forma a gente torna essa ciência um pouco mais fácil de ter os seus resultados colocados em reuso. E para isso, agora a gente vai falar um pouco do que essas iniciativas, principalmente a iniciativa do GoFair, que tem uma coordenação geral na Holanda, conta com a participação de vários países e ganhou muita força exatamente no momento da pandemia. Então, a ideia do GoFair é fomentar toda uma colaboração entre as instituições, inicialmente entre instituições de pesquisa, depois dessas instituições com seus parceiros na indústria, com a sociedade, e estabelecer uma infraestrutura conjunta, federada de dados, que auxiliem tanto a captura e uso de dados relacionados de forma geral a surtos epidêmicos, isso no caso do VODAN, né, tanto para a situação corrente quanto para futuras epidemias. Então, é um primeiro piloto dentro da iniciativa FAIR, nós vamos dizer o que o acrônimo FAIR quer dizer em breve, e a ideia é que a gente construa essa infraestrutura agora e que, eventualmente, esperamos que a gente possa não ter isso tão seguido como tivemos, não sejamos surpreendidos por uma pandemia, como fomos agora com a pandemia da Covid-19. A ideia é criar uma infraestrutura que possa ser utilizada em diferentes surtos epidêmicos no futuro,
se eventualmente eles vierem a ocorrer. Então, já falei mais ou menos o que é o projeto internacional, estabelecer essa infraestrutura federada, e esse projeto se dá dentro de um contexto maior, que é a iniciativa GoFair. Então, como isso se constrói, ou seja, quando a iniciativa iniciou na Holanda e na Europa em 2015, né, rapidamente o Brasil se engajou e foi criado o GoFair Brasil Office, que tem a coordenação do IBICT, né, Instituto Brasileiro de Ciência, de Informação em Ciência e Tecnologia. A Fiocruz se engajou coordenando o GoFair Brasil Saúde, junto com a Unirio, então, reunindo dentro da ideia de abertura de dados científicos e gestão de dados de pesquisa, e dentro dessa iniciativa maior, que já vinha em andamento, quando a pandemia atinge o Brasil, e o projeto Vodan é criado na Europa, aqui no Brasil é criado o Vodan-BR. O Vodan-BR, então, tem uma participação de diferentes instituições de pesquisa, ele é coordenado pela Fiocruz e tem, na coordenação do desenvolvimento tecnológico, nós, na UFRJ, o nosso grupo, e, felizmente, com 2 hospitais parceiros que estão conosco desde o início, né, o Hospital Universitário Gafreguini, da Unirio, e o Hospital São José em Duque de Caxias, que são os nossos projetos piloto, de onde os dados de pacientes com Covid desidentificados, né, estão vindo. Então, a ideia é, de uma maneira geral, né, a gente construir esses pontos de dados FAIR, né, chamados FAIR Data Points, ou seja, são pontos de acesso à informação sobre qualquer dado relativo a um surto viral, e que podem estar em qualquer tipo de formato, podem ser dados que estejam estruturados, dados não estruturados, e o Fair Data Point, como é chamado sob essa sigla FDP, na verdade é um ponto de informação sobre onde eu tenho, né, um repositório, um banco de dados, onde eu tenho qualquer tipo de dado disponível, né, para estudar um surto viral. Essa é um pouco da malha, né, de como o projeto Vodan vem se estruturando aqui no Rio. Então, a gente começa com o Vodan Brasil, que não quer dizer que a gente não tenha outras fontes, outros canais divulgando dados de casos clínicos. Então, acho que todo mundo já viu lançar algumas semanas atrás, a FAPESP, uma importante iniciativa também disponibilizando dados de mais de 75 mil pacientes para que instituições de pesquisa no Brasil e no mundo inteiro possam trabalhar sobre esse nível de detalhe, ou seja, não apenas grandes números, mas também informações que possam analisar com mais cuidado o tratamento, o tipo de medicamento utilizado, os exames e o desfecho desses casos. É semelhante ao que nós estamos fazendo dentro do projeto Vodan, só que dentro dessa perspectiva de utilizar dados interligados para uma agilidade maior no seu trabalho, e principalmente para processamento por máquina. Nessa plataforma, nós temos a intenção, como a Maria Luísa comentou, de publicar dados seguindo os princípios FAIR, que eu vou comentar na sequência, usando algumas tecnologias envolvidas em web semântica, conhecida como dados ligados, e eu vou comentar na sequência essas iniciativas. Mas, voltando um pouquinho na plataforma, nessa plataforma de desenvolvimento, nós temos na parte esquerda da figura que vocês estão verificando, os nossos dados de entrada. Então, nessa plataforma, a gente vai trabalhar com os dados advindos das unidades hospitalares, são dados sobre os pacientes, em geral, principalmente dos pacientes que foram internados, com casos confirmados de Covid-19, e esses dados,
eles vêm de diferentes fontes, podem vir desde prontuários médicos e de sistemas já implementados nessas unidades hospitalares, e também para facilitar a padronização na captura desses dados, o projeto tem também uma das frentes com a construção de um aplicativo, e esse aplicativo visa que os dados que sejam capturados já estejam no formato do formulário desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, que é um formulário específico para capturar os dados de pacientes de Covid desde a sua internação, da sua admissão no hospital, toda a questão de acompanhamento, a gente vai ver depois que ele é dividido em diferentes módulos, esse formulário, e são esses 3 módulos principais, um para parte de admissão, um outro módulo específico para a parte de acompanhamento de todo o tratamento durante a internação, e um formulário de fechamento do caso, tá? Que seria quando o paciente ou recebe alta ou por uma infelicidade houve um falecimento. Na sequência, então, com esses dados, seguindo essa estruturação do formulário da Organização Mundial de Saúde, então, independente de onde esse dado venha, se direto do aplicativo que está sendo desenvolvido ou coletado a partir de informações dos hospitais e de seus sistemas já desenvolvidos, a gente precisa passar por um processo que na figura está representado ali como um processo de ETL, que é um processo de extração, transformação e carga desses dados para o que a gente está chamando nessa figura de um banco de dados de apoio. Então, esse banco de dados de apoio, ele visa estruturar esse dado para que posteriormente ele possa ser disponibilizado. Tá? E aí tem esse processo de transformação, porque não necessariamente esse dado já está vindo no formato, né, do formulário da OMS, então a gente precisa fazer algumas adaptações para que ele seja disponibilizado futuramente. Na sequência, após esse banco de dados de apoio, a gente vai mostrar exemplos depois de como esse banco de dados está estruturado aqui durante essa apresentação de hoje. A gente vai ter 2 frentes de trabalho principais. Então, com base nesses dados, na parte inferior, em amarelo, vocês podem perceber um outro processo também de extração, transformação e carga desses dados para soluções de business intelligence. Então, a gente tem uma das frentes atuando em fornecer painéis e estatísticas em relação a esses dados para visualização, para sua compreensão e análise, diretamente para os hospitais parceiros. Então, a gente tem uma das iniciativas para trabalhar esses dados e disponibilizá-los de forma com que a gente forneça uma contrapartida para os nossos hospitais parceiros. E na parte superior da figura, a gente pode perceber ali também um processo de extração, transformação e carga, só com um processo de extração, transformação e carga um pouco diferenciado. Então, esse processo de extração, transformação e carga, ele visa transformar esses dados do formato que ele estava lá armazenado no banco de dados de apoio para garantir o acesso público desse dado. Tá? Então, nosso objetivo aqui é utilizar tecnologias da área de web semântica, através do uso de ontologias para fazer descrições ricas desses dados e apresentá-los num formato que é o formato RDF, tá? Que é um formato de dados para publicação com essa adição de semântica. E através da divulgação desses dados, a gente quer fazer tanto através de repositórios de dados, que a gente colocou alguns exemplos ali de repositórios de dados, como Dataverse, Secan e DSpace, e também a gente quer fazer, alinhado com a iniciativa do FAIR Internacional, a gente quer disponibilizar esses dados através do que a gente chama de um FAIR Data Point, tá? Que a Luísa já tinha comentado previamente. Eu vou falar um pouquinho também na sequência, mas a ideia é que os metadados, ou seja, a catalogação, os descritores relativos a esses dados que estão sendo publicados, eles estejam disponíveis para acesso público. Agora, na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre Linked Open Data, tá? Que eu tinha falado lá que nossos objetivos de publicação de dados é que esses dados estejam seguindo o princípio de dados conectados ou dados interligados. E falando um pouco, é uma iniciativa, na verdade foi estabelecido um conjunto de princípios para fazer a publicação desses dados,
e o objetivo é que esses dados eles vão estar estruturados, disponíveis na web, e permitindo com que ligações entre diferentes fontes de dados possam ser realizadas. E aí, dessa maneira, a gente consegue uma integração maior dos dados e faz com que esses dados eles possam ser correlacionados. Então, uma iniciativa aí, na parte de publicação tem uma série de padrões, a gente vai falar aqui na sequência também durante a apresentação, mas tem uma série de padrões, tanto para a forma com que esse dado vai ser representado, quanto depois as possibilidades que a gente tem de linguagens para recuperação, que a gente vai falar rapidamente sobre RDF e Sparkle depois. Mostrando um exemplo aí do que a gente tem disponível atualmente em relação à publicação de dados interligados, a gente tem uma série do que a gente chama de datasets disponibilizados, utilizando esses formatos RDF para fazer a publicação, e essa é uma iniciativa de catalogação de alguns desses datasets. Então, foi obtido ali do diagrama da Linked Open Data. A gente deixou o link para quem tiver interesse depois de dar uma verificada. E tem uma série de iniciativas publicando datasets. Essa catalogação de maio desse ano já eram mais de 1.255 datasets. E todos esses datasets seguindo os princípios de Linked Data, onde é possível fazer a interligação dos dados dessas diferentes fontes. Aí o objetivo final dessa iniciativa é que, na verdade, a web seja visto como uma grande base de dados, onde todos os dados estão interligados, onde a gente consegue correlacionar dados que estão nessas diferentes fontes. Falando um pouco dos princípios FAIR, é do acrônimo, né, de Findable, Accessible, Interoperable e Reusable, e essa iniciativa visa com que os dados, ela dá um conjunto também de princípios, e esses princípios, eles visam que os dados possam ser localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reusáveis, tá? E a ideia de utilizar esses princípios para tornar os dados que a gente chama de FAIR é que esses dados eles sejam acessíveis, localizáveis, interoperáveis e reusáveis, e o objetivo final é que eles sejam consumidos por máquina, tá? Que toda essa parte de reusabilidade seja garantida através do uso de tecnologias para capturar esses dados, automatizar todo o acesso, interoperabilidade para consumo final por máquinas, que a gente possa utilizar outras tecnologias depois sobre esses dados, que possam processar esses dados. E a gente falou lá que os objetivos do projeto, então, é a gente ter no final lá a publicação do dado sendo disponível através de um FAIR Data Point, e aqui a gente colocou só uma ilustração em relação ao que a gente espera, né, no final, que a gente tenha disponível. Então, a gente tem aqui diferentes hospitais, esses diferentes hospitais vão ter os seus dados publicados de acordo com esses princípios FAIR, e a ideia de se ter um FAIR Data Point é que esse FAIR Data Point ele possa fazer a catalogação de todas essas fontes de dados existentes com os seus metadados associados. Então, o objetivo no final é que a gente disponibilize um FAIR Data Point para que esses dados eles possam ser acessados por diferentes agentes. Eu vou falar um pouquinho, então, das premissas do nosso projeto Vodam-BR. Né? Então, como já foi colocado, né, a iniciativa inicial foi o projeto Vodam, né, o Vodam na linha do GoFair, e quando surgiu a proposta da criação do projeto Vodam-BR, que foi reunido o grupo, pesquisado, feito todo um alinhamento de hospitais, muitos dos requisitos não estavam muito bem fechados, mas algumas premissas, algumas definições nós já tínhamos para realizar o trabalho. Né? Uma delas, pode seguir, né? Era justamente essa. A Organização Mundial de Saúde, ela tinha estabelecido, né, junto com, é claro, uma série de pesquisadores, especialistas na área, uma série de questionários, né, módulos, digamos assim, que permitissem captar informações dos pacientes. Para quê? Para que se possa fazer pesquisas clínicas. Então,
esse questionário que foi colocado até no próprio Vodan como um todo, né, para que a gente possa identificar características da doença nos pacientes, bem como os sintomas alinhados e medicamentos que estão sendo dados, é todo um processo, né, voltado para doenças epidemiológicas. Para quê? Para que a gente capte informações agora focadas no COVID, mas que isso possa também ser utilizado no futuro. Então, o formulário estabelecido pela OMS hoje, ele tem uma estrutura de 3 partes, como já foi mencionado, uma parte muito focada na admissão do paciente, ou seja, como um paciente com COVID, né, ele é recebido no hospital, quais são os sintomas que ele apresenta, há quanto tempo, medicamentos que aquela pessoa já está tomando. Nós temos um formulário focado na parte de acompanhamento, ou seja, para aqueles pacientes que precisam ser internados, né, como esse processo de internação, ou seja, muda-se medicamentos, reações que possam acontecer, tudo isso é mapeado por meio de questões objetivas, né, para facilitar depois a análise dessas informações. E um último módulo do questionário é justamente a parte do desfecho, ou seja, aquele tratamento, aquele atendimento completo, como ele termina, né? Então, ele pode terminar com a alta do paciente, com a transferência dele para um hospital e até mesmo com o óbito do paciente. Então, essa era uma premissa fundamental do projeto para estar alinhado ao Vodan, era que ele tivesse condições de captar as informações estabelecidas pela OMS. E nós sabemos que os prontuários dos nossos hospitais, eles coletam muito mais informações do que só aquelas especificadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, houve toda essa preocupação, né, de alinharmos, sim, capturarmos esses dados, mas, se fosse o caso, adicionar outros. Então, o foco, né, da premissa, assim que nós começamos, era: vamos atender a Organização Mundial de Saúde, vamos capturar esses dados. Em seguida, né, como premissa do projeto, se eu tenho que captar esses dados e nós temos um alinhamento com um sistema a ser desenvolvido, é garantir que essa flexibilidade, essa agilidade no desenvolvimento do software. Por quê? Hoje eu tenho um questionário, esse questionário ele pode evoluir. O próprio formulário da OMS para o COVID, ele já evoluiu 3 vezes. Por quê? Vão sendo detectadas informações importantes em vários países e a própria Organização Mundial de Saúde, ela vai e adiciona aquelas informações porque ela identifica que aquilo é importante para análises futuras. Então, como modelar, né, como trabalhar os dados de forma que a cada mudança nós não tenhamos que perder tempo em mexer na aplicação, em fazer novos testes, né? Então, isso era uma premissa do projeto também, né? A gente flexibilizar de tal forma que fizéssemos uma aplicação e uma modelagem dos dados que permitisse que alterações fossem suaves, pudessem ser implantadas de forma fácil e ágil, para que a gente pudesse coletar esses dados todos. Um outro aspecto importante, né, também de premissas do projeto, que a gente vai ver a seguir, é que o formulário da OMS, ele tem uma visão dos especialistas, né, principalmente da Europa, mas no nosso caso, no Brasil, nós também temos uma série de formulários que tanto o Ministério da Saúde como diversas secretarias de saúde dos estados trabalham com seus respectivos questionários que têm interesses que são muito específicos do Brasil, né? Um exemplo clássico é o CIVGRIP, né, que ele trabalha com um conjunto de informações do paciente referentes à parte de vacinação. Nós temos campanhas anuais de vacinação contra a gripe. Então, é importante saber, aquele paciente ele foi vacinado, quando ele foi vacinado, quando ele tomou a última dose. Então, são informações que para a Organização Mundial de Saúde não é de muito interesse, mas que no Brasil, como nós temos um conjunto de campanhas diferenciadas, isso é importante. Então, durante o projeto, e aí nós já estávamos caminhando no projeto, viu-se que nós teríamos também que ter flexibilidade de não apenas trabalhar com o formulário da OMS, mas ser capaz de trabalhar com os nossos formulários. Por quê? Para as pesquisas
clínicas que estavam sendo desejadas, aquilo talvez não fosse importante na visão deles, mas para os nossos pesquisadores no Brasil, saber se as vacinas que são dadas, elas auxiliam ou não no alívio, né, em diferentes sintomas, das diferentes formas da doença ocorrer, para quem já está vacinado ou para quem deixou de ser vacinado, é algo importante de ser analisado. Então, além de trabalhar com o formulário já pré-definido pelo projeto Vodam, que era o formulário da OMS, nós vimos que nós também tínhamos que dar essa flexibilidade de trabalhar com outros formulários. E aí, né, seguindo, né, essa linha, o que nós começamos a pesquisar, né? Para dar essa flexibilidade, eu tenho que entender como esses formulários operam, né? Qual é a estrutura desses formulários. Então, nós vimos que, de forma geral, todos esses formulários, eles são estabelecidos em módulos, ou seja, eu tenho módulos que trabalham diferentes etapas do tratamento, eu tenho grupos de questões, ou seja, questões muito bem organizadas, né, que me identificam um aspecto específico que eu estou querendo tratar. Por exemplo, aqui a gente tem em destaque o grupo de questão demográfica, ou seja, todas as informações demográficas eu alinho em um local só, né? Por que isso é importante? Para quando eu for fazer uma análise, eu saber exatamente onde buscar aquelas informações e identificar que eu tenho questões e questões diferenciadas. Então, eu tenho questões que vão ter respostas booleanas, eu tenho questões que vão ser respostas no formato de datas, outras que vão ser formatos textuais, outras que efetivamente vão ter respostas que vão estar especificadas antes, que tem que seguir uma lista padronizada. Isso é ótimo até, porque na hora de análises, na hora de pesquisas, eu defini um padrão, eu não deixei um texto em aberto, né, e que para fazer depois estudos e análises é necessário um tratamento mais robusto para nós padronizarmos. Então, foi necessário um olhar para esses questionários, né, para que a gente pudesse gerar toda essa flexibilidade, tanto na modelagem de dados, para depois nós gerarmos os dados linkados para fora, como para facilitar essa operação com o aplicativo que vai ser criado, e mesmo na hora de transformar os dados que estavam vindo dos hospitais para um modelo de questões, um modelo de formulários. Então, seguindo isso, né, já que nós já mencionamos aqui que tudo que nós estamos fazendo vai ser, no futuro, transformado em dados linkados, essa era uma outra premissa, né? Utilizar ontologias. Por quê? Como já foi colocado aqui, as ontologias, elas enriquecem, dão um enriquecimento na informação que eu estou dando, e, mais importante do que isso, elas me permitem estabelecer, né, um padrão de informação que é possível de ser lido por máquinas. E aí, o que aconteceu também durante o processo do projeto, né? Nós estudando várias ontologias, qual a melhor ontologia utilizar, foi associado ao próprio projeto Vodam uma ontologia que estava muito alinhada, na verdade, ela é o modelo semântico do formulário estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, isso já facilitou sobremaneira o nosso trabalho, nós não precisamos desenvolver uma ontologia, né? Nós poderíamos trabalhar com essa e com um aspecto super positivo, né? Trabalhando com essa e podendo adicionar outras para enriquecer ainda mais as informações que nós temos e facilitar o uso no futuro dessas informações por outros profissionais. Então, aqui é um pequeno pedaço, mas um pequeno mesmo. Essa ontologia ela é muito rica, ela mapeia todo o formulário da OMS, mas aqui é um pequeno pedacinho em que mostra, né? Eu não vou conseguir apontar para vocês, mas aqui à esquerda, né, eu começo aqui com uma pessoa que está associada, muito obrigada, Matheus, valeu, mas embaixo uma pessoa que está associada a um formulário clínico, que é exatamente um formulário do Covid-19 estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Esse questionário ele tem uma série de seções. Aqui, especificamente, nós estamos focando no formulário de admissão,
E esse formulário de admissão, ele tem todas essas partes que vocês estão vendo penduradas aí, ou seja, informação de país, informação de critérios de inclusão, ou seja, o que eu estou avaliando daquele paciente para determinar se ele vai ser classificado como um paciente COVID e vai receber todo o tratamento ou não, os seus dados demográficos, a medicação que ele já trabalhava, as informações de laboratórios, o primeiro atendimento, né, é feito toda uma análise laboratorial específica, as medicações que ele já tomava antes, até para saber, né, se essas medicações permitiram que a doença chegasse de uma forma mais branda, ou agravaram talvez a doença, né, comorbidades que aquele paciente já tinha, sinais e sintomas que foram apresentados, né, se aquele paciente tem necessidade de cuidados adicionais, isso é muito importante, principalmente para pacientes que são hipertensos, pacientes que são diabéticos, né? Se ele vai precisar de uma UTI ou não, parte respiratória, e por aí vai, uma série de outras questões. Então, todo o nosso questionário, pode seguir, por favor, né? Ele é mapeado para essa ontologia. Então, aqui à direita, a gente está vendo já essa ontologia no formato RDF. Então, nós temos que ter todo esse cuidado de pegar essas informações que estão nesse questionário, em módulos, em grupos de questões, em questões com suas questões subordinadas, né, com todo o seu alinhamento, mapear isso de uma forma relacional, ágil, para ser utilizado nos sistemas, e ser capaz de transformar desse modelo relacional para esse formato que nós estamos vendo, que é um formato já voltado para a web semântica, né? Para quê? Para enriquecer, para facilitar o acesso por máquinas e o entendimento daquela informação, porque nesse formato, nessa ontologia, cada grupo desse, ele tem um comentário, ele tem uma anotação, ele tem uma explicação do que cada questão é e do que nós vamos ter em cada resposta, que auxilia quem vai receber aquele dado no futuro para utilizar aquele dado corretamente. Porque todo esse esforço da gente transformar o dado que poderia estar, por exemplo, numa planilha, né, para toda essa questão de uma nova forma de organizar, mais granular, onde cada item de dado tem um identificador, para que, de fato, a gente viabilize aquilo que foi idealizado já há muito tempo, né, de uma um verdadeiro banco de dados universal compartilhado. É claro que isso é um sonho para daqui a alguns anos, mas a ciência vive disso, né? Então, o que seria, então, a evolução do projeto? O que seria essa federação de repositórios? Então, como a gente vê aqui, novamente, aquele diagrama mostrado pela professora Gisele, a gente tem todo esse trabalho sendo feito localmente, gerando, né, bancos de dados a partir dos casos clínicos de cada hospital. Esses dados, uma vez trabalhados, colocados nesse nível bem descrito, granular, a gente identificado, a ideia é que do mesmo jeito que hoje a gente tem uma URL, um endereço a cada documento, a cada publicação colocada na web, a gente tem agora um identificador associado a cada recurso de dado no nível do item, cada paciente ganha um identificador. Né, identificador no sentido de que a gente consegue associar a ele todo o dado referente ao seu tratamento, aos seus exames, ao desfecho daquele caso, sem que seja necessário revelar, né, obedecendo as nossas regras de privacidade, quem é esse paciente. Mas interessa saber, interessa a gente entender cada caso. E aí, isso, uma vez feito, uma vez todo esse trabalho que foi apresentado por cada um dos nossos painelistas, a gente consiga colocar isso numa grande nuvem de dados. Né? E para que isso faça sentido, para que isso possa ser explorado, a gente leva para lá não só dado, mas a gente leva metadado, a gente leva os descritores associados, né? Que permitem interpretar melhor, que permitem entender melhor esse dado, tirar eventuais ambiguidades para que ele possa ser correlacionado com outros dados, outras informações já disponíveis. Então, indo adiante, né, o que a gente deseja
deseja chegar, né, é a ter repositórios Vodam espalhados pelo mundo. E aqui uma notícia que saiu ontem, né, do primeiro Fair Data Point sendo disponibilizado no Vodam África, da mesma forma que a gente tem o Vodam Brasil, o Vodam África hoje congrega 6 países da África que, como iniciativa nacional, cada um deles criou o seu repositório institucional apontando para os dados dos seus casos clínicos. O mesmo vem sendo feito na Europa, o mesmo vem sendo feito nos Estados Unidos, né? E a ideia é que no futuro a gente consiga ter aquilo que foi idealizado há muito tempo já, em termos de um grande repositório interligado, federado. Então, indo adiante, essa situação atual, né, a gente vem coletando os dados dos sistemas dos hospitais parceiros. Para isso foi desenvolvido aquele aplicativo que teve uma parceria muito interessante com o professor Max Martins, da UERJ, e seus alunos de graduação, ou seja, trabalhando em cima de uma interface que fosse ergonomicamente viável para eventuais equipes de saúde poderem manipular um aplicativo. No caso dos 2 hospitais pilotos, a gente vem conseguindo extrair dos próprios sistemas, ou seja, a própria equipe de TI do hospital consegue nos enviar esse dado para que seja, então, adequado às necessidades do formulário, porque é um acordo internacional de que a gente vai tentar manter nesse tipo de formato, né, desse tipo de estrutura, para que a gente tenha flexibilidade na evolução de novos campos que eventualmente sejam necessários. A gente vem o banco de dados de apoio, né, nesse momento está sendo implantado na Fiocruz, ou seja, a ideia é que a Fiocruz, por ser a coordenadora do projeto, né, no momento nos deu o apoio de TI necessário para a hospedagem do dado e do repositório que vai expor, e tem um grande grupo trabalhando em cima desses descritores, dessas ontologias de representação, para que esse dado possa ser anotado e para que esse dado possa ser melhor compreendido. E, como o Henrique e Matheus já falaram, a gente tem esse processo de tratamento todo sendo feito, que, como vocês viram, mesmo não sendo da área de computação, dá para ver que dá um bocado de trabalho, né? Gerar esses identificadores, descrever esse dado, não é algo trivial. Mas, como dizem os ingleses, there's no free lunch, não existe, nada vem de graça, né? Se a gente quer uma sofisticação tão grande de poder interoperar dados de fontes tão diversas, a gente tem que investir no seu tratamento, na sua descrição. Isso faz parte. Como próximos passos futuros, né, o que a gente espera é também implantar o nosso repositório, descrevendo os bancos dos casos dos hospitais parceiros, e isso é um primeiro repositório sendo implantado na Fiocruz, apoiado por plataformas que estão sendo desenvolvidas segundo os princípios FAIR. Como a gente costuma dizer, a gente está voando num avião em construção. Essas plataformas são coisas novas, né? Os bancos de dados de casos disponíveis para as pesquisas, a gente tem todo um cuidado de ter um critério de acesso definido pelo hospital. Para isso, o projeto precisou passar, certamente, pelo Comitê de Ética da Fiocruz e pela Plataforma Brasil, que normatiza essa questão da confidencialidade do dado. E, claro, a gente investindo nessas novas tecnologias, em dados interligados ou conectados, como o Link de Data é chamado aqui no Brasil, trabalhando em cima de desenvolvimentos que o próprio grupo já tinha feito, de um ferramental que facilite esse processo de geração. A ideia, então, é que a gente, após ter isso implantado, possa ligar com outros repositórios nacionais. Então, a gente tem um repositório piloto também sendo implantado na UFRJ, que, a exemplo de outras universidades, vem investindo fortemente em fazer a gestão dos seus dados de pesquisa, de forma que a gente possa expor aquilo que é produzido na universidade, não só em termos de publicações, mas também disponibilizando o dado que foi produto da pesquisa para que ele possa ser reutilizado e interligado com outros dados. Então, isso acontece primeiro no escopo do Vodam, nesse momento, como um projeto piloto, e depois isso deve acontecer, né, na UFRJ, em outras universidades, com
em geral, com os dados de pesquisa dessas universidades. A FAPESP em São Paulo já fez isso, né, teve um financiamento considerável por parte da própria FAPESP, da criação de um repositório institucional para as universidades e instituições de pesquisa paulistas. A gente espera conseguir isso com financiamentos também para que as demais universidades no estado do Rio de Janeiro, nos outros estados, possam também ter esse tipo de recurso disponível. E a gente espera, então, ligar com a rede Vodan, que é a rede internacional, criando essa federação de repositórios. Então, isso deve acontecer no espaço provável de 6 meses a 1 ano. Né? Não são projetos de curto prazo, como a gente viu, né? Engelbart, lá na década de 60, teve essa visão, a gente persegue a mesma visão, compartilha dela. Foram 30 anos até que Tim Berners-Lee, Jim Handler e o próprio Bibb White, né, na Europa e Estados Unidos, concebessem a web tal qual ela é hoje, e o próprio, anos depois, né, agora já uns 10, 15 anos atrás, se concebesse a web semântica. Tudo isso são evoluções que a ciência vem trazendo, dizendo, olha, não vamos só trocar documentos, não vamos só usar a web para comunicação, mas vamos fazer dela um grande banco de dados. E isso dá trabalho, como vocês devem ter podido observar pelo detalhe que foi passado, algum detalhe que foi passado aqui pelo grupo. Então, Matheus, vamos adiante, né? Tem mais uns 2 slides, Matheus, então, é só para fechar a nossa fala, dando ainda algum tempo para a gente poder conversar, que o que a gente busca é essa nova forma de fazer ciência aberta, garantindo, claro, privacidade dos dados. A gente tem toda uma série de questões sendo discutidas, Lei Geral de Proteção de Dados, que, junto com a Lei de Transparência, faz com que a gente possa trabalhar nesse domínio dos dados públicos, fazendo com que isso tudo possa conviver para uma ciência mais ágil, mais colaborativa, coisas que foram concebidas há mais de 50 anos, mas que a gente, aos poucos, vai materializando. É assim que a gente avança.